Olá, estamos iniciando aqui mais uma aula, né, falando um pouco sobre a psicologia analítica, e as reverências ao grande mestre Carl Gustav Jung, né, por toda a sua mente, por todo o seu trabalho, por todo o seu legado, por tudo que representou e representa para toda a humanidade, né. Nós estávamos falando, né, a respeito dessa questão de conseguir equilibrar a nossa psique, né? E dentro disso, nós falamos sobre sonhos, falamos sobre a arte e falamos também sobre a religião. E nessa aula eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre a religião, ok? Então, dentro disso, nós falamos sobre o que significa a palavra religião, né? Vindo da palavra religare, né? Que também é uma tarefa importante de regulação psíquica, voltada para o desenvolvimento dessa regulação da psique global, né? E aí nós trazemos o quê? Que historicamente, né, os confrontos da humanidade com o luminoso foram sendo imortalizados em rituais, em símbolos religiosos, certo? Este confronto era muito arriscado, né? Por quê? Porque lentamente a consciência foi sendo afastada da sua inconsciência natural, diminuindo a sua ampla ignorância de si e do mundo e reverenciando a luminosidade criadora. Então, a religião constitui-se em um dos mecanismos preventivos da possibilidade de colapso individual frente ao confronto com um símbolo. Uma pauta pré-estabelecida e padronizada de confronto com o luminoso, em que as consciências individuais correriam menos risco. Entende? Então, a finalidade evolutiva de ampliação, da modificação da consciência pretendida pela confrontação com o luminoso, continuaria possível, benéfica e, sobretudo, mediada de forma segura. A necessidade desses mecanismos reguladores fazem da religiosidade praticamente uma função psíquica inconsciente importante, né? Nós podemos encarar a religião como uma forma institucionalizada de evitar riscos psíquicos a fim de que cada novo membro do grupo humano não tenha que enfrentar perigosamente sozinho e desamparado nem os poderes naturais que desconheça, nem os sentimentos avassaladores da experiência humana, do viver e do morrer, ok? Nem o alarmante esvaziamento de sentido próprio à existência e nem o medo petrificante do que lhe seja sobrenatural. Deixa eu alterar aqui, para que a gente possa deixa eu organizar aqui, para que a gente possa se ver melhor. Aqui. Ok, agora sim. Acredito que assim está melhor. Só um minuto, gente, para eu organizar. Ok. Assim, acho que ficou bem melhor. Então, essa importância de ter um suporte para não lidar sozinho com todas essas questões, né? Então, a religião, ela conseguiu desenvolver, né, essa posição diante da vida das pessoas, né? Esse confronto tendo um suporte coletivo, vamos colocar dessa maneira, né? Então, nós podemos encarar a religião como essa forma institucionalizada de evitar esses riscos psíquicos que as pessoas correm, né? De estarem sozinhos, desamparados diante desses poderes que ele desconhece, desses movimentos sobrenaturais. E ainda que grande parte dos riscos psíquicos viessem da própria psique, o homo religioso os projetou
para fora de si, né? Então, tudo aquilo que estava dentro, para que ele pudesse lidar com tudo isso, ele projetou para fora, como se estivesse acontecendo fora dele. Aonde? No mito. E os controlou fora de si, como no rito. Então, para Jung, todas as representações religiosas baseiam-se em fundamentos arquetípicos. As religiões mantiveram vivos dogmas e rituais que representam processos psíquicos de emergência ou vivência dos arquétipos, porém, como vimos, de forma mais segura, entende? Através dos rituais, guardados pelos dogmas, a poderosa força inconsciente desponta na consciência, possibilita essa experiência do luminoso, mas não abala a estrutura da consciência, entende? A demarcação da interface entre a consciência e a experiência luminosa, ou seja, o ofício religioso, tem a finalidade evidente de substituir a experiência imediata por um grupo adequado de símbolos envoltos num dogma e num ritual fortemente organizados. A Igreja Católica os mantém por força da sua autoridade absoluta. A Igreja Protestante os mantém pela ênfase na fé da mensagem evangélica. Então, os símbolos religiosos mantêm o vigor e a respeitabilidade das formações arquetípicas, nem perigosamente desmesuradas, nem perigosamente esquecidas. O que, via de regra, poderia provocar um contra-ataque poderoso do inconsciente através dos mecanismos de compensação energética, deixando a consciência subjugada, entende? Então, os arquétipos produzidos pela repetição da experiência humana estão traduzidos nas representações simbólicas da religiosidade. Cumprem suas funções psíquicas, influenciando confortavelmente a consciência desde fora de si mesma através de um símbolo. Jung disse assim: mal o inconsciente nos toca e já o somos. Na medida em que nos tornamos inconscientes de nós mesmos, este é o perigo originário, que o homem primitivo conhece instintivamente. Uma onda do inconsciente pode facilmente arrebatá-lo, e ele se esquecer de quem era, fazendo coisas das quais não se reconhece. Todo o esforço da humanidade concentrou-se por isso na consolidação da consciência. Os ritos foram criados para este fim. Por isso que nós estudamos aqui na nossa escola os ritos, os rituais. Nós estudamos isso porque temos essa consciência. Ensinamos isso para os nossos alunos. Assim como as representations coletivos, os dogmas, eles eram os muros construídos contra os perigos do inconsciente. São esses muros erigidos desde os primórdios que se tornaram mais tarde os fundamentos da igreja. Portanto, são esses muros que desabam quando os símbolos perdem a sua vitalidade. Então, o nível das águas sobe e catástrofes incomensuráveis se precipitam sobre a humanidade. Podemos concluir que os sistemas religiosos possuem uma função preventiva a catástrofes psicológicas, na medida em que permitem que circule energia entre os diferentes dinamismos da psique. Outra função bastante relacionada à função preventiva é a terapêutica, pois os males psíquicos não podem de todo serem evitados, mas podem ser combatidos quando estão em dimensões ainda recuperáveis do ponto de vista do balanceamento energético da psique. Portanto, quando os sistemas religiosos tecem significações precisas para a dor e o sofrimento humanos, estabelecendo para os momentos excepcionalmente difíceis da vida humana uma possibilidade de entendimento, aceitação, ressignificação, acabam tratando feridas que de outra forma, ou seja, sem fé, poderiam ser incuráveis. Então, o que são religiões? São sistemas terapêuticos. E o que fazemos nós, psicoterapeutas? Tentamos curar o sofrimento da mente humana, do espírito humano, da psique,
assim como as religiões se ocupam dos mesmos problemas. Assim, Deus é um agente de cura, é um médico que cura os doentes e trata dos problemas do espírito. Faz exatamente o que chamamos de psicoterapia. Segundo a psicologia analítica, os sistemas religiosos organizam experiências que podem ser consideradas curativas em determinados momentos para determinadas pessoas. O caráter curativo de tais experiências adviriam da revitalização ou reorientação que podem promover no indivíduo sofredor. Essa cura dos sofrimentos pode advir de várias das funções religiosas isoladas ou combinadas. Portanto, entre as possibilidades curativas do exercício de uma fé religiosa, encontra-se a reequilibração energética entre aspectos ocultos e manifestos da psique individual, que podem ser projetados em aspectos de uma imagem coletiva ou num símbolo, isso é, em aspectos sentidos como exteriores ao próprio indivíduo. O sentimento de pertencimento a uma comunidade religiosa que apoia o indivíduo solitário, o entendimento do sofrimento como purificação, libertação, aperfeiçoamento individual e assim o torna suportável e angaria forças psíquicas para o seu enfrentamento e até superação. As vantagens de atitudes psicológicas simplificadoras de conflitos e valorizadas religiosamente, como arrependimento, perdão das ofensas, a mais-valia sentido em relação a si mesmo, quando o indivíduo percebe-se instrumento de uma vontade divina, entre outras. E quaisquer dessas possibilidades de contribuição para a cura do sofrimento humano, deverá haver um entendimento de um Deus todo-poderoso, que sustentará a fidedignidade da experiência individual curativa. Estando muito além da vontade ou sentimentos humanos, este Deus pode, se quer, e se o indivíduo procura e o honra, preservá-lo do mal, ou atribuir-lhe uma nova significação aceitável. Neste Deus há uma face curativa e outra criativa simultaneamente. A religião é uma terapêutica, revelada por Deus. Suas ideias provêm de um conhecimento pré-consciente, que se expressa sempre e por toda parte através de símbolos. Embora nossa inteligência não as apreenda, elas estão em ação porque nosso inconsciente as reconhece como expressão de fatos psíquicos de caráter universal. Por isso basta a fé, quando existe. Toda ampliação e fortalecimento da lógica racional leva-nos para longe e para fora dos símbolos. É a sua prepotência que impede a compreensão de tais símbolos. E quem disse? Quem disse? Jung. A potencialidade curativa de tais experiências vem do contato, que permitem entre a totalidade da psique individual, a consciente e o inconsciente, com os símbolos ancestrais da psique coletiva. Este contato fortalece o indivíduo que lhes restaura. Com segurança, o canal de comunicação entre o ego e o si mesmo, dispostos no sistema consciente e inconsciente da psique, respectivamente. Este eixo ego-si mesmo é de fundamental importância em determinados momentos do processo de individuação. Como pode um homem ser filho de Deus e ter nascido de uma virgem? Isso é como que uma bofetada, em plena face. Mas se tomarmos essas coisas como são, isso é, como símbolos, teremos forçosamente de admirar sua verdade profunda e declarar-nos gratos àquela instituição que não somente as conservou, mas também as desenvolveu através de dogmas. É indiferente o que pensa o mundo sobre a experiência religiosa. Aquele que a tem, possui qual inestimável tesouro. Algo que se converteu para ele numa fonte de vida, de sentido, de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à humanidade. A antiga necessidade psicológica de Deus permanece, ainda que a nossa racionalidade a desencante, a desloque para outros espaços dessacralizados. A nível primitivo,
O homem tem medo de magos e feiticeiros. Modernamente, observamos os micróbios com igual medo. Os vírus, coronavírus. No primeiro caso, todos acreditam em espíritos. No segundo, acredita-se em vitaminas. Antigamente, as pessoas eram possuídas do demônio. Hoje, elas o são, e não menos por ideias. O fator subjetivo é constituído, em última análise, pelas formas eternas da atividade psíquica. Nossa fatalidade são as ideologias que correspondem ao anticristo há tanto tempo esperado. O nacionalsocialismo, o nazismo, se assemelha tanto ao movimento religioso quanto qualquer outro movimento, a partir de 622 d.C. O comunismo tem a pretensão de instaurar o paraíso na Terra. Estamos, de fato, mais protegidos contra as más colheitas e epidemias do que criança nossa miserável inferioridade espiritual que parece oferecer tão pouca resistência às epidemias psíquicas. E se pode ser verdade que são representações de Deus a sustentar ideologias até mesmo ateias, também é verdade que os atributos que usamos para qualificar a divindade vêm de nossas próprias possibilidades individuais e culturais. Deus e homem mantêm a mesma relação compensatória que já abordamos entre consciência e inconsciência. As imagens de Deus atraem, convencem, fascinam, pois são criadas a partir da matéria originária da revelação da divindade. Elas proporcionam ao homem o pressentimento do divino, ao mesmo tempo que o protege da experiência direta com esse divino. Toda pregação teológica é um mitologema, uma série de imagens arquetípicas que se destina a dar uma descrição mais ou menos exata da totalidade, transcendência inimaginável. Portanto, podemos concluir que até mesmo o conceito de Deus é psiquicamente necessário, que por esta generalidade não insiste em um nome determinado, mas pode ser chamado de razão, energia, ou mesmo de eu. Essa realidade psíquica extremamente poderosa tem sido chamada de demônio, ou Deus, em todas as épocas, com exceção dos últimos tempos, em que nos tornamos de tal modo recatados em assuntos de religião, que falamos, aliás, acertadamente, de inconsciente. Pois Deus se tornou algo realmente inconsciente. Aliás, isso acontece sempre, em relação a todas aquelas coisas que são interpretadas, explicadas, dogmatizadas por longo tempo, até ficarem a tal ponto recobertas de imagens e palavras humanas que já não é mais possível enxergá-las. Deus é uma experiência primordial do ser humano. Desde épocas imemoriais, o homem se entregou ao esforço inaudito de expressar de algum modo essa experiência inefável, de integrá-la em sua vida mediante a interpretação e o dogma, ou então negá-la. É isso, gente. Esse é o papel da religião nessa questão da regulação psíquica. Um grande abraço e até a próxima aula.